Fala galera, tudo bem com vocês? Enfim, pessoal, chegamos agora ao quarto período, né? Nesse ano que está sendo um desafio para todos nós. E nesse momento, vários já pensaram em até desistir, mas não desistam, pessoal, porque essa batalha, ela, apesar de ser difícil, ela está nos ensinando muito, tá? No caso, nós precisamos acabar nos adaptando às novas realidades. Mas com fé em Deus, tudo vai dar certo e nós vamos conseguir vencer, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela tem como objetivo abrir o quarto período, como eu falei, tá? E o nosso tema para esse quarto período, ele será o eletromagnetismo. Esse tema, particularmente, eu gosto bastante, porque é um tema que abrange vários assuntos que normalmente nós temos a curiosidade durante o dia a dia, mas são curiosidades que, ao nosso ver, ninguém irá conseguir responder para nós, tá? Como funcionam as novas tecnologias, como é que funciona, por exemplo, o som de um carro, como é que é produzir eletricidade, essas coisas que normalmente a gente usa todo santo dia, mas nós não conhecemos. Então, esse tema ele irá explicar basicamente o funcionamento dos produtos que utilizam como base o eletromagnetismo. Então, o tema de nossa aula é campo magnético. Pessoal, esse tema ele é um tema assim, que é um pouco extenso, então essa aula ela será dividida por partes, tá? Provavelmente, como esse aqui é o primeiro vídeo, eu acredito que vai ter em torno de dois, três ou então possivelmente quatro vídeos para poder compor essa aula, tá bom? Então, esse aqui vai ser a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo sobre esse assunto de campo magnético, tudo bem? Então, para falar sobre o campo magnético, nós precisamos conhecer o ímã, tá? Você sabe o que é ímã? Você já viu algum ímã? Pessoal, ímã é uma pecinha que a gente normalmente conhece desde pequeno, desde criança a gente tem contato com essa peça aí, tá? Para quem não conhece o ímã ou não sabe do que eu estou falando, ímã é essa peça aí que eu acho que você já deve ter visto, tá? Se você já viu um como esse, essa peça aí você encontra normalmente em alto-falantes, tá? Alto-falante de som, de televisão, tá? Todo alto-falante ele possui um desse aí, tá? Aliás, todo não, a maioria possui um ímã como esse daí. Esse ímã, ele é o ímã de ferrite, tá? É um material aí processado industrialmente e como todo ímã, né, ele tem propriedades magnéticas, tá? Essas propriedades eu irei falar no decorrer das aulas, tudo bem? Além desse ímã, pessoal, existem outros tipos de ímã, tá? Não vamos pensar que somente esse ímã aí, ele é capaz de funcionar em equipamentos elétricos. Existem outros ímãs com outras aplicações, tá? Eu trouxe uns para vocês aqui, como esse aqui, por exemplo. Se você não conhece esse tipo de imã aqui, pessoal, eu vou já lhe dizer qual é a sua aplicação, tá? Uma das aplicações que é bastante utilizada dele é geralmente utilizado por pessoas que produzem aqueles imãzinhos de geladeira, aqueles enfeitezinhos que você cola lá na porta de sua geladeira para ficar ralando lá ela. Pois é, aqueles enfeites que você cola lá, normalmente tem um imã atrás e aquele imã é isso aí. Pela foto você já pode perceber que ele é um ímã que ele é flexível, tá? Normalmente um ímã ele não é tão flexível assim, mas esse aí ele é porque ele possui uns materiais em sua constituição que permite que ele seja flexível assim, tá? Se você quer ter uma tira como essa daí, é muito simples, tá? Basta você pegar lá a sua geladeira, aquela borracha que ela possui na porta, você arranca ela fora e você vai encontrar um ímã como esse daí, tá? Aí você vai ter uma tirona de ímã e seja todo feliz. Aí tem uma tira de ímã. Mas lembrando, se você fizer isso, né? Claro, seu pai, sua mãe vai ficar super furioso com você, tá? Então,
evite fazer isso aí. Se fizer, não vem botar a culpa para cima de mim não, tá bom? O próximo ímã que nós temos aí é esse tipo de ímã. Aí você olha assim, vixe, que tipo de ímã é esse, hein? Se você não conheceu ainda ou não conhece esse tipo de ímã, esse aí é o ímã de neodímio, tá? É um ímã que ele é muito forte, ele é bastante utilizado aí em vários equipamentos elétricos, tá? E devido ao seu grande poder de a tração que esse ímã possui, ele é bastante utilizado em equipamentos que necessitam de uma força magnética bastante grande, tá? Pois, diferente daquele ímã que eu apresentei anteriormente, que é o ímã de ferrite, esse ímã aqui de neodímio, ele é um ímã muito forte, tá? Por exemplo, se você pegar um ímã de ferrite e colar em uma superfície de metal, você consegue remover ele daquela superfície com facilidade. Mas se você colar um ímã de neodímio numa superfície de metal e você for tirar, você vai sofrer um pouco para poder tirar, porque ele aprega e não quer mais sair dali, tá? Então, esse aqui é um ímã que é muito forte. Mas onde é que eu posso encontrar esse tipo de ímã? Normalmente, esse ímã, você encontra ele em, por exemplo, HDs, tá? HD de computador. Se você abrir um, você vai encontrar um ímã semelhante a esse daqui, tá? Esse daqui, eu tinha um HD antigo, eu acabei desmontando ele porque o HD queimou e eu retirei esse ímã, tá? É um ímã muito forte, tá? E esse ímã aqui eu uso para algumas experiências relacionadas à física, tá? Logo, logo eu apresento umas quando a gente retornar para a sala de aula, tá? Então, eu apresento experiência para vocês utilizando esse tipo de ímã. E também esse ímã é utilizado em outras situações. Por exemplo, se você é mulher e você tem aquela bolsinha de lado, e você normalmente que fecha essa bolsa, ela pá, fechou de uma vez. Pois é, aquele fechamento que ele tem, aquela tração, é devido a um ímã igual a esse aí que está na foto, tá? Ou então, se você tem, por exemplo, um cinto, desse cinto de trava, quando você vai travando ele, normalmente ele tem um imãzinho bem pequenininho dentro dele que permite que o seu cinturão ele trave com mais facilidade, tá bom? Então, esse imã aqui ele é bastante utilizado, ele é bastante requisitado em situações onde precisa de uma força de atração um pouco maior. O próximo imã, que eu posso falar, é esse aqui. Esse imã você já deve ter visto em algum desenho animado, né? Porque normalmente quando a gente é criança, normalmente a gente vê isso aqui em desenhos animados. Esse tipo de imã aí, pessoal, ele é um imã em ferradura, tá? Qual é a diferença dele para os outros? Só o formato, tá? Ele também atrai metais, ele também atrai outros ímãs, tá? E no caso, o formato dele aí é o seu grande diferencial. A sua aplicação aí, ela vai depender muito da pessoa que irá utilizar, tá? Ela pode ser utilizada como uma forma de guardar peças pequenas, peças metálicas, como parafusos, como algumas ferramentas, tá? Ou então ele pode ser também utilizado em experiências laboratoriais, etc, tá? Vai depender muito aí da pessoa que irá utilizar. Como você pode ter percebido, existem vários tipos de ímãs aí pelo mercado, tá? E a história dos ímãs é uma história muito antiga, tá? Que ela ainda é contada lá na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, tá? E um dos primeiros a estudar as propriedades do ímã foi Tales de Mileto, tá? Mas naquela época não existiam ímãs como esses que eu apresentei para vocês, tá? O ímã que existia naquela época e ainda hoje existe, tá? Era um ímã mais rústico, era como se fosse uma pedra. Naquela época ele não tinha esse nome, né, que é dado hoje, que é de ímã, e ele era muito misterioso, pois ele tinha a capacidade de atrair outras pedras como ele e também acabar se juntando e também acabar atraindo metais. Essa propriedade magnética que ele possuía só foi bastante estudada com profundidade lá por volta do século XIX. Mas antes disso aí, não foi feito um estudo assim tão profundo para poder entender o funcionamento dos ímãs. E esse ímã que
citei que foi encontrado, eles são ímãs naturais, são ímãs de terras raras. No caso, são materiais, ou seja, metais extremamente raros que não é encontrado tão facilmente assim pela rua, tá? Agora, esses ímãs que apresentei anteriormente para vocês, eles são ímãs que são fabricados, tá? São ímãs artificiais. Esses ímãs artificiais, eles são divididos em alguns grupos. E esses grupos, eles se classificam em ímã permanente. O que é um ímã permanente? Ímã permanente é aquele ímã, no caso, aquele material, que depois que ele é magnetizado, a sua duração ela é por mais de séculos, tá? Por exemplo, aqui, este ímã, que eu acabei de mostrar para vocês, que é o ímã de ferrite, ele é um ímã que ele não é natural, tá? Ele é um ímã fabricado, porém, depois que ele é magnetizado, ele dura por algumas centenas de anos, tá? Se você tem um desse aqui, você pode ter a certeza que você vai se acabar e esse bichinho aqui vai continuar aqui na Terra funcionando por ainda um bom tempo. O outro ímã eu já mostrei para vocês, é esse ímã aqui, que é o ímã de neodímio, tá? Então é outro ímã que é classificado como ímã permanente. E como eu falei antes, tá? A diferença entre esses dois ímãs é a força magnética que ele possui. No caso, esse aqui é sendo mais fraco do que esse, tá bom? O próximo ímã que eu posso citar para vocês é o ímã temporal. Esse ímã temporal, pessoal, é isso aqui, ó. Você sabe o que é isso? Pois é, na série você está dizendo aí que é um prego. E é verdade, é um prego. Mas esse prego ele também pode ser um ímã. Como? Olha só, se eu pegar o meu ímã, anteriormente, o ímã de neodímio, colar aqui nele, e eu pegar um outro prego, eu posso pegar esse prego aqui, ó, colocar aqui nele, ó, e você observa que ele acabou pregando, tá? Então, enquanto esse prego ele tiver o ímã preso a ele, ele também será um ímã. Mas no momento que eu tirar esse ímã de perto, você observa que o prego continua junto com ele, mas dentro de alguns instantes, esse prego que está pregado nele, ele irá cair. Por que ele vai cair? Por causa que no caso, esse prego aqui, ele se tornou um ímã, mas ele não é um ímã permanente, ele é um ímã temporário. Então, logo, logo esse aqui, ele vai perdendo a força com o passar do tempo e esse outro prego aqui, ele vai acabar largando, tá? Agora, que eu soltei ele, ele nem pega mais, tá? Então, só foi um certo momento. E o próximo ímã que eu posso falar para vocês, ele é o eletroímã. O eletroímã eu também trouxe aqui um para vocês, uma demonstração, tá? Aqui tem um exemplo de eletroímã. Esse eletroímã, ele é como se fosse um ímã normal, mas a diferença é que ele precisa de eletricidade para funcionar, tá? Por exemplo, ó, aqui tem outro prego, tá? Que não tem nada a ver com os outros dois que eu deixei ali. Se eu botar assim, repara aqui, ó, que ele tenta pregar. Por quê? Porque eu já fiz o uso nele nesse instante, mas ele acabou desmagnetizando. Como é que eu vou fazer para ele funcionar? Eu vou pegar aqui, ó, uma pilha e vou ligar ele. Ó, ligando a pilha no eletroímã, vou baixar ele aqui. Olha, ó o prego na ponta. Então, no momento que eu desligar, ó, ele solta. Vou ligar novamente, ó. Pronto. Liguei, ó, ele está pregado aqui. Vou desligar, ó, soltou. Então, esse aqui é um eletroímã, ele vai funcionar com eletricidade, tá? No momento que eu faço a ligação dele, detalhe, a eletricidade, a energia que vai passar por ele tem que ser uma corrente elétrica contínua, tá? Aulas mais para frente eu vou estar explicando para vocês o funcionamento da corrente elétrica contínua e da alternada, tudo bem? Então, a corrente elétrica que vai ligar esse eletroímã aqui tem que ser uma corrente elétrica contínua. No momento que eu faço ligação, ele vira um ímã. Ele terá as mesmas propriedades que um ímã natural, que um ímã de neodímio, que um ímã de ferrite. Então vamos falar agora sobre as propriedades do ímã. Então é o seguinte, pessoal. Todo ímã ele apresenta dois polos, tá? Todo ímã, sem exceção,
ele tem dois polos. O ímã ele vai ter um polo norte e ele terá o polo sul. A interação entre esse ímã, se eu colocar aqui um outro ímã próximo a ele, você observa que o polo sul, que é o representado em azul, está voltado para o polo norte, que está em vermelho. No momento que eu coloco eles próximos, existe uma força de atração. Eles ficam querendo se juntar devido à força de atração entre eles. Então, nessa situação, eles se juntam um com o outro por causa dessa força, e aqui nós temos a atração entre os polos. Mais uma vez, obedecendo aquela regra dos opostos, tá? No caso, os polos opostos, eles se atraem. Mas, se eu colocar o Polo Sul próximo ao Polo Sul, como está aqui, ou então eu colocar o Polo Norte próximo ao Polo Norte, nessa situação aqui, haverá uma força de repulsão. Então, esses ímãs eles tendem a se separar. Nesse caso, nós temos aqui a repulsão. Outra propriedade que o ímã possui é a propriedade da inseparabilidade dos polos magnéticos. Como assim? Pessoal, um ímã ele não pode ter apenas um polo. Não existe um ímã que só tem o polo norte ou um ímã que só tem o polo sul. Todo ímã ele tem um polo norte e tem o polo sul, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ímã aqui com polo norte e polo sul, e esse ímã eu vou quebrar ele, vou dividir ele ao meio. No momento que eu pego esse ímã e eu quebro ele ao meio, no final das contas, eu vou ter dois ímãs, tá? E esses ímãs, eles vão apresentar o polo norte e o polo sul. Essa interação aqui, no final das contas, se quebrou ele bem no meio dos polos, ou então mais para frente ou para trás, não importa. Se quebrar ele dessa forma aqui que foi feita, se eu tentar juntar os pedaços, eles vão se juntar, eles vão colar. Porque você pode observar que o polo norte ele está voltado para o polo sul. Então, haverá essa interação e ele pode juntar e ficar como se fosse normal. Mas tem uma outra situação onde se eu pegar esse ímã e quebrar ele de uma outra forma, por exemplo, eu pego esse ímã e quebro ele ao meio, no caso horizontalmente, ele vai apresentar aí no polo norte e polo sul, porém nessa situação ele não vai ter a força de atração, ele não vai querer juntar. Eu acredito que se você já teve um ímã quando criança, ou então teve um ímã recentemente, se seu ímã caiu no chão e quebrou, aí você ficou, "Oi, quebrei meu ímã", aí você tenta juntar lá os pedaços, talvez pode acontecer de você tentar juntar e ele não querer juntar, ele ficar repelindo. Por exemplo, esse tipo de ímã aqui, pessoal, esse ímã de ferrite, ele tem também o polo norte e polo sul, como todo ímã. Esse ímã de ferrite, pessoal, o polo norte e o polo sul dele vai ficar o seguinte, ó. Por exemplo, essa parte de cima vai ter um polo, tá? Vamos dizer que ele é polo norte. A parte de baixo vai ter outro polo, vai ser o polo sul, tá? Se você quebrou ele aqui, ó, no meio, eu disse que em cima é norte e embaixo é sul. Então vai ter duas bandas. A norte não vai colar com norte, porque ele não se atrai. E a sul também não cola com sul. Teria que ser o contrário. Então, se você quebrou esse ímã dessa forma aqui, assim no meio, então, se você tentar juntar as duas bandas, você não consegue, tá? Por causa que ele vai repelir, ele vai ter essa força de repulsão. Entendido até aí? E quanto ao prego? Por que o prego ele acaba virando um ímã temporário? Por que isso aqui ele vira ímã temporário? Pessoal, todo metal ele possui algo que é chamado de domínio magnético. O que é isso? Por exemplo, se eu pegasse esse prego e ampliasse milhares e milhares de vezes e eu pudesse ver aquilo que chamamos de domínio magnético, ele seria mais ou menos como esse aqui da imagem, tá? Você observa que o prego normalmente ele apresentaria esses domínios. O que é esses domínios? É uma espécie de campo. O campo dele, de vários domínios, estariam em completa bagunça, totalmente desorientados, tá? Uma catástrofe total. Um apontando para um lado, outro para o outro.
Porém, no momento que eu coloco um ímã perto dele, esses domínios eles acabam se orientando de acordo com o campo magnético que esse ímã apresenta. Tá? Então, o ímã ele tem um campo magnético que vai orientar os domínios desse prego, e esse prego vai ficar orientado de acordo com o campo magnético do ímã que está próximo a ele. Nessa situação aqui, que o campo magnético está orientado devido ao ímã que está próximo a ele, esse prego ele acabou se tornando um ímã também. É só que esse ímã, como eu falei, ele é um ímã temporário. Dentro de alguns segundos ou minutos, ele vai deixar de ser ímã e vai virar novamente esse prego que a gente conhece. Mas como é que funciona esse campo magnético? Eu tenho aqui a imagem da representação de um campo magnético, tá? Aqui temos o ímã e isso aí que parece uma poeira, pessoal, isso aqui não é poeira, tá? Isso aqui ele é uma limalha de ferro magnetizada, tá? É como se fosse ímã em pó. E no momento que colocou esse ímã maior aqui no meio, esse outro pó ele acaba se organizando de forma que ele forma linhas. E essas linhas aqui, ó, que nós podemos ver, elas são chamadas de linhas de campo. Então, você observa que existe uma ligação entre a linha que está do polo sul até a linha do polo norte, tá? Essas linhas de campo, elas são igual aquelas do campo elétrico. Lembra lá do assunto de campo elétrico que foi dado no início do ano? Pois é mais ou menos parecido com o campo elétrico, tá? Olha o que eu estou falando, é mais ou menos parecido assim a questão do conceito, mas campo elétrico e campo magnético são completamente diferentes, tudo bem? Para a gente entender melhor como é que funciona esse campo magnético, vamos entender o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho a representação de um ímã, o seu polo norte e o polo sul, e no caso, o polo norte ele apresentará linhas de campo que são linhas de campo de saída. Então você observa que as linhas de campo estão saindo do norte, tá? Essa linha de saída, elas são feitas por conversão, tá, pessoal? No caso, a gente vai sempre dizer que no polo norte as linhas são de saída, enquanto lá no polo sul as linhas de campo elas são de entrada. Se eu deixar o ímã sozinho, somente ele ali, sem nenhum outro campo magnético próximo a ele, é isso aqui que vai acontecer. As linhas elas acabam saindo aqui do norte, ó, e elas se direcionam até o sul, formando aqui esse formato, no caso formato elíptico, onde ele vai ficar sempre se repetindo, tá? Ele sai do norte e vai para o sul. Mas como é que funciona a interação? Como é que um ímã ele sabe que tem um outro ímã ali próximo a ele e ele sabe que tem que atrair ou repelir? É justamente devido ao campo magnético. Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco um polo norte e o polo sul próximo um ao outro, como eu falei agora há pouco, existe a linha de campo que é de saída para o polo norte e vai ter a linha de campo que é de entrada para o polo sul. Então, a linha de campo sai do norte e elas acabam entrando no sul. Nessa situação aqui, as linhas de campos elas se conectam. Então, como elas se conectaram, existe ali uma força de atração. Eles vão acabar se atraindo até se juntarem ali, tá? E essa junção vai ser possível graças a essas linhas de campo que vão ficar o tempo todo interagindo, tá bom? Mas numa outra situação, se eu coloco dois polos iguais próximos um ao outro, o polo norte é um polo de saída e o outro polo também é de saída. Você observa que quando eles saem, é como se esses campos tivessem um choque e no momento que ele vai seguindo, ele vai entortando, mas eles não se juntam. E quanto mais você pressiona um contra o outro, quanto mais força você faz um contra o outro ali, mais ele repele, maior é a força que ele vai ter de repulsão. Então, nessa situação aí, está havendo a repulsão entre o ímã devido ao campo magnético que ele possui, tá? E se fosse o Polo Sul? O Polo Sul ia ser a mesma imagem, tá? No caso, eu trouxe somente o norte,
mas o Polo Sul ia ser a mesma coisa, tá? É só que em vez de ser essas linhas de saída, ia ser o contrário, ela está entrando, tá? Mas a repulsão ia ser da mesma forma que está aí. Agora uma curiosidade, pessoal. Você sabe qual é o maior ímã existente no nosso planeta? Pensou aí? Se você não sabe o maior ímã existente, você está em cima dele nesse momento. Sim, é o nosso planeta. O nosso planeta, ele é o maior ímã natural existente, tá? Aí como assim? Nosso planeta é um ímã? Sim, o nosso planeta é um ímã. Quer uma prova disso? Desde pequeno, quando você começou a estudar, principalmente nos livros de história, você deve ter visto aí que os grandes navegadores utilizavam o que para se localizar? Claro, a bússola, né? E o que é a bússola? A bússola é um aparelho que ele utiliza ali uma agulha imantada, tá? Uma agulha magnetizada, e essa agulha ela sempre apontará para o norte. Se aquela agulha é um ímã, aquele ímã ele tem que apontar para o norte, no caso, ele tem que estar sendo puxado por uma outra força de atração. E onde é que está essa força de atração? No nosso próprio planeta, tá? Então, nosso planeta ele gera ali um campo magnético. Então, o nosso planeta ele tem um campo magnético, que é o campo magnético terrestre, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Como eu falei, a bússola ela sempre aponta para o norte. E o ponteiro da bússola, aquele ponteiro da bússola, ele é magnetizado com o polo norte. Se o ponteiro da bússola é magnetizado com norte magnético, significa que aqui, que nós dizemos que é a parte de cima do nosso planeta, essa parte de cima, ela tem o polo sul magnético. Aí você fala, opa, professor, mas em cima não é o norte? Em cima do nosso planeta aqui não é o norte? Sim, em cima do nosso planeta é o norte. É o norte geográfico. Mas em cima do nosso planeta aqui é o polo sul magnético. Confundiu? Vamos entender. Pessoal, o nosso planeta ele tem dois polos lá de cima, tá? Em cima ele tem dois polos. O primeiro polo é o polo que a gente conhece há um bom tempo, que é o polo norte, mas é o polo norte geográfico, tá? E na parte de cima também se localiza o Polo Sul. E esse Polo Sul aqui é o Polo Sul magnético. Tá? Então são polos totalmente diferentes. E embaixo? Embaixo fica o Polo Sul geográfico, mas também fica o Polo Norte magnético. Então embaixo também tem dois polos. Tá? Pessoal, o Polo Norte geográfico e o Polo Sul magnético, embora eles estejam na parte de cima do nosso planeta, pessoal, em cima, você repara que eu faço assim, dizem que é em cima entre aspas, porque nosso planeta ele não tem parte de cima e também não tem parte de baixo, tá? Já já eu explico para vocês. Esses dois polos, pessoal, eles não ficam exatamente no mesmo lugar, não, tá? O polo norte geográfico e o polo sul magnético, eles não ficam no mesmo local. O polo sul magnético, ele fica ali próximo ao polo norte geográfico, mas ele não fica no mesmo local. Mas, por convenção, se diz que fica no mesmo local, mas na verdade não é, tá? Agora, quando eu disse assim, que o nosso planeta ele não tem parte de cima ou parte de baixo, porque é assim, pessoal, nosso planeta é mais um entre bilhões e bilhões de planetas que está à deriva aí no espaço. E no espaço não existe parte de cima nem parte de baixo, tá? Então, se você disser assim, subindo você vai chegar lá para os Estados Unidos. Subindo só se for na parte geográfica, tá? Mas naturalmente não existe cima nem embaixo do nosso planeta. Nós que decidimos dizer qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo, mas isso não existe naturalmente, tá bom? Isso aqui é convenção feita por nós seres humanos. Mas como é que é gerado esse campo magnético da Terra? Tem um ímã realmente dentro da Terra, lá nas profundezas? Pessoal, esse ímã que o nosso planeta tem, ele é formado devido ao magma, tá? Lá no núcleo do nosso planeta,
existe ali metal derretido em grande quantidade, e esse metal ele não está parado, tá? Ele está o tempo todo em movimento, rotacionando ali, e esse movimento desse metal derretido, ele gera bastante corrente elétrica. E essa corrente elétrica, vou explicar também mais para frente, ela acaba gerando ali um campo magnético. Esse campo magnético aí, ele acaba tendo dois polos, tá? Nós temos aqui, ó, o polo norte e o polo sul, sendo representados aí, tá? No caso aqui, eu estou dizendo que esse aqui está sendo o polo sul, tá? Devido à cor, eu não sei qual é direito, mas um vai ser o polo norte e outro vai ser o polo sul, tá bom? E graças a esse campo magnético existente na Terra, nós acabamos nos beneficiando em várias coisas, tá? Eu posso citar aqui a importância do campo magnético, por exemplo, a localização por meio de GPS. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade que é extremamente dependente da tecnologia e o GPS é uma tecnologia extremamente importante para a nossa localização, tá? Muitos computadores de bordo utilizam isso aí, tá? Para poder viajar de avião de um ponto para o outro, para localização nos mares e etc. Tá bom? Mas tem outras importâncias, tá? O campo magnético, além disso aí, ele permite o funcionamento de várias outras tecnologias, mas tem uma outra coisa que é muito mais importante do que tudo isso aí, que se não fosse isso, nós nem existiríamos. O campo magnético ele acaba nos protegendo das partículas ionizantes provenientes aí do vento solar. Se você não sabe do que eu estou falando, é basicamente isso aí, tá? O nosso Sol, ele produz bastante radiação, tá? E bastante partículas ionizantes. Essas partículas elas são bastante nocivas à nossa saúde se em contato direto, tá? Podendo ocasionar câncer. Então é um problema bastante sério. E como você observa aqui na imagem, o nosso planeta, por ter um campo magnético natural, esse campo magnético ele nos protege aí de boa parte dessas partículas ionizantes. Tá? Eu não estou dizendo que as partículas ionizantes elas não chegam na Terra, porque elas chegam, mas em boa parte ela acabou sendo filtrada e ficando ali retida na primeira camada ali do campo magnético terrestre. Mas nesse momento, pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, nós estamos passando por um processo de enfraquecimento do campo magnético terrestre. Esse enfraquecimento, pessoal, ele está ocorrendo nesse exato momento. Esse enfraquecimento ele tem como consequências a deixar boa parte dessas partículas ionizantes chegar à Terra e acabar nos atingindo, tá? Aqui eu tenho um vídeo que demonstra a quantidade de partículas ionizantes que foram registradas por 3 satélites que estão fazendo registro aí desde abril de 2014 até alguns meses aqui de 2019, tá bom? Olha só, vou dar play aqui para vocês. Vocês podem observar aqui, ó, que o tempo está passando, ó, agosto, setembro de 2014, e você pode observar o seguinte: essa parte azul que nós temos aqui, essa parte ela está representando o ponto onde a intensidade do campo magnético terrestre está mais fraco. Nesse ponto que ele está mais fraco, você pode perceber que a quantidade de partículas que chegaram aí, ó, é muito grande. Essa parte que está mais amarelada, ela está um pouco mais forte, e essas partes que estão mais rosa é a parte que está mais forte ainda o campo magnético. Então, você pode perceber que na parte que ela é mais fraca, a quantidade de partículas ionizantes é muito, muito grande mesmo, tá? Então, isso aí é um risco bastante grande à nossa saúde, porque se você não sabe ou não identificou ainda, o país que está sendo bastante atingido bem ali os países, aliás, são os países da América do Sul, tá? Então é muito importante que ao sair de casa, no meio desse sol quente todo aí, você sempre caça de se proteger, leve uma sombrinha, passe algum protetor solar, ou coisa parecida para tentar evitar ao máximo
o contato com os raios solares, porque está extremamente perigoso, tá? Aí você pode perguntar assim, e quanto tempo vai durar isso? Isso aqui será vários anos, muitos anos. Provavelmente nós vamos morrer e isso aqui ainda está em processo, está ocorrendo, tá? Mas para quem acha que isso aqui é o fim do mundo, não precisa se preocupar, tá? Que isso não é o fim do mundo, tá? O mundo não vai se acabar por causa disso. O mundo vai se acabar por causa de nós mesmos, porque estamos destruindo ele com muita poluição e sem estar nem um pouco se preocupando aí com as consequências de queimadas e lixo para todo lado, tá? Então, somos nós que iremos destruir esse planeta. Pessoal, esse tipo de fenômeno que está acontecendo é um fenômeno que já aconteceu há alguns anos atrás, tá? Tem pesquisas que relatam que isso aqui aconteceu há 800 mil anos atrás. E isso aí é um processo de movimento dos polos magnéticos. Como assim? Como o campo magnético ele está enfraquecendo, isso significa que o campo magnético da Terra ele vai inverter os polos. Onde é o polo sul, vai ser o polo norte, e onde é o polo norte, vai ser o polo sul. Por exemplo, nessa imagem, eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês o que acontece no momento da transição dos polos. Você pode perceber que está uma bagunça sem fim, né? Pois é, o polo norte ele está em várias dimensões, assim como o polo sul. E isso aqui acontece depois que o campo magnético ele enfraquece ao seu limite. Aí os polos eles acabam ficando nessa bagunça total. E depois de algum tempo ele acaba normalizando, tá? A previsão é que isso aqui ocorra dentro de alguns anos, tá? O polo norte magnético dessa vez ele vai para cima e o polo sul ele vai para baixo, tá? Mas durante esse processo aí de transferência entre os polos, haverá algumas consequências bem drásticas aqui para nós seres humanos, tá? Pois muitas tecnologias serão afetadas e também a nossa saúde ela irá correr risco devido à grande quantidade de partículas celestiais que chegarão à Terra, pois elas não serão filtradas devido ao campo magnético que estará enfraquecido. Então, pessoal, como eu informei antes, essa aula ela será dividida em alguns tópicos, tá? Nesse momento eu trouxe para vocês a introdução aos ímãs, para a gente conhecer um pouco sobre ímãs, saber como é que ele funciona, tá? E na próxima aula nós iremos nos aprofundar um pouco mais, entendendo o campo magnético gerado por fontes artificiais, tudo bem? Nos vemos na próxima aula e até mais.